Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que acompanham a série A Vida através de Poemas, através do canal TV Secal e pelos demais canais parceiros. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Um verdadeiro desafio. E o primeiro desafio é saber em que nós temos que nos transformar. O que em mim precisa ser transformado? O que em mim está errado? O que em mim não faz mais sentido? Que desvalores, que sombras, que vícios eu preciso transformar em virtudes? E é sobre isso que fala o poema Autoencontro, que nós vamos ouvir agora. Eu mergulho no abismo de mim mesmo. Me procuro na caverna em que me escondo e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas me conheço, me abraço, me consolo. Me perdoo me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. Este poema, Autoencontro, fala de uma alma que teve coragem e humildade para mergulhar em si mesmo, tentando buscar aquela parte da sua personalidade que antes ela escondia dela mesma. E ao encontrar esta parte sombra que todos nós temos dentro de nós, essa alma conseguiu aceitar-se como é. E diz o poema, conseguiu libertar-se e ser mais feliz. Nós todos renascemos para evoluir, para conquistar a plenitude, para sermos finalmente felizes. E para isso é necessário que a gente consiga transformar a nós mesmos, porque todo esse processo de conquista das virtudes é um processo de autoiluminação, é um processo de nos iluminarmos, iluminando as nossas sombras e transformando-as de desvalores em virtudes. E o primeiro passo para que a gente consiga isso é a modéstia, a humildade. A busca do conhecimento exige modéstia. A pessoa que não é modesta, ou seja, que é orgulhosa, não consegue reconhecer que precisa mudar. Ela não consegue reconhecer que existem pontos negativos que não fazem mais sentido e que ela precisa transformar. Ela acaba criando máscaras de virtude para parecer uma pessoa virtuosa sem ser. Ela esconde dos outros, às vezes inconscientemente e até dela mesma, aquilo que ela é realmente. E passa a vida, ou passa vidas, várias existências, mostrando-se de uma maneira que ela não é. Até que surge muitas vezes experiências na vida, desafios muito fortes em que a pessoa explode e mostra-se como verdadeiramente é, muitas vezes assustando as pessoas ao redor que não esperavam aquilo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto, coloca
no item de nome virtude, nas instruções dos Espíritos, que não é virtuosa a pessoa que ostenta a sua virtude, porque falta a ela a qualidade principal, que é a modéstia, e em consequência demonstra que a pessoa tem o vício do orgulho. Se nós queremos passar pela transformação moral, nós precisamos ser humildes para reconhecer que existem sim sombras dentro de nós, vícios dentro de nós que nós precisamos encontrar. Sem saber qual é o erro, eu não tenho como consertá-lo. Santo Agostinho coloca isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele diz: fazei o que eu fazia quando eu vivia na Terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, que é onde está a lei de Deus, e passava em revista tudo o que eu tinha feito e perguntava a si mesmo, dizia ele, se eu não havia faltado com o dever, se ninguém tinha algum motivo para se queixar de mim. E ele diz: foi assim que eu consegui me conhecer. E foi assim que eu consegui ver o que precisava me reformar. Vejam o que Santo Agostinho traz para a gente. Ele traz uma fórmula de como nós devemos mergulhar dentro de nós mesmos para nos encontrarmos, interrogando de preferência diariamente a nós mesmos, a nossa consciência, se nós, durante o nosso dia, através de atitudes, através de palavras ou através dos pensamentos, se nós não faltamos com algum dever, se nós não agimos de alguma maneira negativa, se alguém teria ou tem do que se queixar de nós. E por que interrogando a consciência? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Todos nós temos ela guardada, carimbada dentro de nós. E vamos prestar atenção. Sempre que a gente pensa algo que não é virtuoso, algo em nós faz com que a gente pare por um décimo de segundo, como se os nossos músculos se contraíssem por um décimo de segundo, demonstrando que aquilo incomodou. Muitas vezes é tão rápido que a gente não percebe ou não quer perceber. Isso acontece quando a gente fala algo que não devia falar, apesar de parecer justo aos olhos da sociedade. Algo nos incomoda, algo pesa dentro de nós. Ou quando a gente faz algo que não devia fazer. E aí esse peso na consciência se torna muito mais forte. Aprendamos a ler. Por isso que é importante, se as coisas correram muito rápida no dia, parar e rever o que nós fizemos. E nós mesmos vamos nos frear automaticamente quando algo nos incomodar. E vamos sorrir e nos sentir felizes quando as nossas ações foram ações virtuosas, fraternas, alegres, que fizeram o bem para nós ou para outrem. E aí nós vamos perceber quais são os aspectos negativos que nós precisamos transformar. E reencontrando as nossas sombras, nós temos um próximo passo a fazer: autoaceitar-nos como nós descobrimos que somos. Existe um risco no autoconhecimento que a gente se decepcionar conosco mesmo e passar a cair numa tristeza, numa depressão, num estado de culpa. Culpa não ajuda ninguém. Descobrimos que nós não somos aquele bonzinho que a gente era. Vamos aceitar. Poxa, eu descobri que eu odeio. Eu sou uma pessoa que ainda odeia. Poxa, eu descobri que eu sou avarento. Eu descobri que eu sou uma pessoa que ainda sou avarenta. Dessa forma, o processo de autotransformação que segue ao autoconhecimento, ele se torna brando. Porque a cada descoberta, poxa, eu não sabia que eu era assim, surge o sentimento de autoaceitação e de auto-perdão. Nós não temos o direito de nos julgar. Quando Jesus disse não julgai, isso serve para os outros, isso serve para nós.
E o Espírito da Verdade nos fala sobre isso quando nos orienta. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Portanto, todo o conteúdo doutrinário espírita, toda a filosofia espírita, ela vem como subsídio importantíssimo para o principal, que é o aprender a amar aos outros, mas também a mim mesmo. O verdadeiro amor exige o alto amor. Portanto, mesmo descobrindo nas nossas sombras, vamos nos amar. Transformar-se é iluminar a sombra. Ninguém destrói a sombra, nós iluminamos a sombra. Mas afinal, quais são as virtudes, a moral espírita? Existe uma moral especificamente espírita? O Espiritismo, diz Kardec, não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ele não traz nenhuma moral nova. O que ele traz são conhecimentos facilitadores para que o homem, usando também da razão, aprenda, decida finalmente praticar a moral cristã. E aí vem uma próxima questão. Vejam bem, do passo em que eu mergulho em mim mesmo, descubro quem eu verdadeiramente sou, aceito-me como eu sou, a transformação é muito grande. Até o processo de aceitação é mais tranquilo. Mas como que eu deixo de ser assim? Muitas vezes são vícios milenares. Vícios que nós trazemos na alma já de uma maneira automática. Acontece alguma coisa, eu reajo de uma maneira negativa. Acontece, eu reajo daquela mesma maneira negativa. Muitas vezes, séculos e séculos e séculos. Emmanuel, no livro Coragem, nos diz a seguinte frase: a disciplina antecede a espontaneidade. Disciplina, disciplina e disciplina, como ensinou Emmanuel a Chico Xavier. Usemos dessa fórmula. Veja que nós temos que deixar de reagir e começarmos a agir. Deixar a reação, o automatismo, o vício do passado e partirmos a cada desafio a refletir e agir de uma maneira consciente. E existe uma outra maneira que nós podemos fazer, acrescentando a disciplina. É utilizarmos do inverso. Se eu tenho um vício, vou treinar a virtude e não só tentar frear o vício. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho o costume de reclamar, então vamos treinar elogiar. Esse elogio, ele vai iluminar os meus defeitos. Eu iluminando esses defeitos, eu vou pouco a pouco perdendo a vontade de falar mal e mais me disciplinando através da repetição, aprendendo a elogiar, a descobrir o lado bom da vida. Portanto, precisamos ser modestos para nos reconhecer imperfeitos. Precisamos autoconhecer-nos através do mergulho corajoso dentro de nós mesmos. E nos encontrando nesse nosso lado sombra, precisamos aceitar a nós mesmos como somos, perdoando-nos, amando-nos. E assim, através da disciplina, da reflexão, transformar-nos, nos aproximando ainda mais da moral pregada pelo Cristo, que é a moral espírita. Que Deus abençoe o nosso dia, que abençoe os nossos lares. Muito obrigada.